Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula, né? E aí vamos dar continuidade no nosso assunto. No texto 3 vocês vão ver aí seno e cosseno, né? E tangente notáveis. Então vamos lá ao conteúdo, né? Vamos fazer uma pequena revisão aí para a gente alinhar aí o próximo passo, certo? Razões trigonométricas. Então é o seguinte, são as possíveis divisões entre as medidas dos lados de um triângulo, tomando como referência um dos seus ângulos, certo? As três razões mais conhecidas são seno, cosseno e tangente. Então, para a gente fixar razões trigonométricas, o que são? Que são razões de divisão. Então, tranquilo, né? Sobre o que? Sobre os lados do triângulo. Então, é entre dois lados. E aí, isso, né, é bem simples, certo? E a gente tem como referência um dos ângulos, certo? E aí nós vimos que as razões mais conhecidas são seno, cosseno e tangente. Então, vamos ver um exemplo, né? Nós temos aqui dois triângulos, os dois são semelhantes. Por que são semelhantes? Porque seus ângulos são iguais, certo? Apesar que seus tamanhos não são idênticos. Mas quando os ângulos são iguais, são proporcionais, certo? As medidas são proporcionais. O que quer dizer isso? Se eu observar aqui e fizer a seguinte divisão no triângulo menor, 24 dividido por 30, e observe qual lado eu estou utilizando, ó, 24 dividido por 30, o resultado será a mesma coisa que se dividir 48 por 60, certo? Nesse caso, é 0,8. Veja bem o seguinte, a referência aqui é o ângulo. Independente do tamanho do triângulo, se ele é retângulo, eu possuo um ângulo de 53 graus. Aqui é o que? Seno. Por quê? Cateto ele é oposto dividido por hipotenusa. Sempre será 0,8. Então, se a referência é o ângulo, tem como eu calcular esse ângulo, o seno desse ângulo? É possível, mas nem na calculadora comum a gente consegue esse cálculo. Nós podemos resolver esse cálculo utilizando uma calculadora científica, que ela nos traz aí uma opção para calcular seno, cosseno e a tangente, certo? E aí os celulares também já possuem calculadora científica, às vezes com um pouco de diferença em relação ao momento de apertar a tecla. Porque na calculadora científica a gente aperta primeiro a tecla da razão para depois o valor. No celular, às vezes a gente aperta o valor para depois apertar a função, certo? E aí o que a gente vai ver hoje, que é o quê? Seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Por que isso? Porque alguns ângulos, nós vamos ver agora, é possível encontrar o seno, cosseno e tangente, mesmo sem a gente saber a medida. E como é padrão, a gente já vai conhecer aí, certo? Na trigonometria, os ângulos de 30, 45 e 60 são conhecidos como ângulos notáveis, certo? Com figuras geométricas conhecidas, podemos obter os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Acompanhe a seguir. O ângulo de 45. Considere um triângulo retângulo ACD, representado abaixo, obtido da divisão do quadrado ABCD por sua diagonal AC. Então vamos ver detalhadamente isso aí. O que é que ele está dizendo? Imagine aí um quadrado, certo? E aí nesse quadrado os pontos ABC, que são seus vértices, ABCD. E aí se a gente tem um quadrado, a gente vai pegar uma medida do lado que a gente a princípio não sabe qual é, mas tem uma certeza, que a medida de um lado, sendo quadrado, é idêntica à medida do outro lado. Então podemos representar pela mesma letra, x e x. Se a partir daqui nós dividirmos esse quadrado com a linha diagonal, então que obtemos dois triângulos. E é o seguinte, se o quadrado tem ângulos retos, ou 90 graus, nesses ângulos do triângulo nós teremos o que? A metade, porque foi dividido 90 com a diagonal, dividiu a metade, então fica
45, certo? Então nós já temos aqui um triângulo retângulo que nós sabemos quais são os valores de medida dos seus ângulos. E aí um dos lados é y, né? Então temos x e x, que é o lado que são iguais, e y, mas y não está em função de x. Então vamos analisar como ficaria em função de x. Pelo teorema de Pitágoras temos x, que é y, que é a hipotenusa, ao quadrado, será igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu posso dizer que y será igual a que é ao quadrado, passa como raiz, certo? Então vai ser a raiz de x ao quadrado mais x ao quadrado, é 2x ao quadrado. Eu posso extrair o x aqui da raiz. Por quê? Se eu tenho um x ao quadrado dentro da raiz, eu posso cortar o quadrado e ele sai, né? Porque raiz quadrada de x ao quadrado, como se anulasse a raiz e a potência. Então, y será igual a x raiz de 2. Então, esse é o valor de y. Y aqui, que é esse lado, tem essa medida, certo? E aí, a gente já tem os três lados todos em função de x. A partir desse momento, a gente pode analisar que o seno, nesse caso, é igual ao cosseno. Quando é de 45, seno é igual ao cosseno. Vamos analisar quem é o seno. Também é o cosseno aqui. Tem a seguinte relação. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, analisando esse ângulo aqui, 45. Quem é o cateto oposto desse triângulo? É x. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é oposto ao ângulo reto. X raiz de 2. E aí, x dividido por x, eu posso eliminar aqui, simplificando, né? Vai restar 1 sobre raiz de 2. Nesse caso, a gente não representa como resultado final, porque é comum a gente utilizar a raiz como resultado no numerador. Então, como é que a gente resolve isso? Eu multiplico por raiz de 2, o numerador e o denominador, e aí eu vou obter o seguinte resultado. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, certo? Então, o resultado final aqui, nós temos aqui que seno e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E tangente. A tangente de 45. Tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, observando aqui. Cateto oposto, x. Cateto adjacente, x. X dividido por x. Qualquer número dividido por ele mesmo, não importa qual seja, é 1. Então, nós temos que tangente de 45 é 1. Observe que mesmo sem saber qual é as medidas desse triângulo, se eu tenho certeza que aqui é 45, nós temos o seno e o cosseno, certo? A gente pode notar isso pela figura e temos a tangente. Por isso, ângulos notáveis, certo? O ângulo de 45 nós temos aí as razões trigonométricas. E para o ângulo de 30 e 60, vamos utilizar outra figura conhecida. Qual? Agora considere um triângulo equilátero ABC dividido pela sua altura AH em dois triângulos. Mas vamos aí analisar então o que diz. Um triângulo equilátero quer dizer o quê? Que todas as suas medidas são iguais. Então, triângulo ABC, sendo que suas medidas são iguais, então podemos representar todas por x, tem a mesma medida. Consequentemente, seus ângulos também são iguais. Qual o valor desses ângulos? 60. Por quê? Porque se a soma de todos os ângulos é 180, nós temos aí três ângulos iguais. Qual é 180 dividido por 3? É 60. Então, nós temos. Aí ele fala assim, esse triângulo dividido pela sua altura. No ponto H aqui, vamos traçar uma linha. Aí nós temos dois triângulos. Ó, um ACH, o outro ABH. Então, analisando esse triângulo, nós obtemos aqui então o seguinte. O ângulo que a gente já conheceu é 60. Esse ângulo aqui formado é um ângulo reto. E o que resta aqui, por dois motivos, nós temos como descobrir que é 30. Um dos motivos é porque eu dividi um ângulo de 60 no meio, então ficou 30.
Ou se eu quisesse somar todos os ângulos, aí eu ia perceber que aqui era 30, né? 180 menos 90, 90 menos 60, 30. A partir daí, podemos ver que aqui continua a mesma medida, que é x. Aqui já não é o valor de x, é o que? A metade. A metade de x é x sobre 2. E aqui a altura, vamos representar pela letra h. O h não está em função de x, então podemos fazer o seguinte, a análise, né? Pelo teorema de Pitágoras, temos a seguinte informação. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, cateto h ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Resolvendo essas operações, eu vou ter a seguinte informação. H, né, eu vou botar, será igual a x ao quadrado menos, se eu resolver essa potência aqui, vai ficar x ao quadrado sobre 4, né, porque 2 ao quadrado é 4, então eu vou ter essa informação. H ao quadrado, resolvendo a subtração aqui de fração, como é que eu faço? Vou conservar aqui o denominador e eu faço a seguinte operação. Ó. 4 dividido por 1, 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado, certo? 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes x ao quadrado é igual a ele mesmo. Então, e agora? 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado, 3. Então, vou fazer h será igual a raiz de 3x ao quadrado dividido por 4. Essa raiz aqui tem dois valores que eu posso extrair. Quais são? O x ao quadrado. Eu posso eliminar o potência aqui, então ele vai sair para fora. E o 4, porque raiz de 4 é 2. Então eu vou extrair ele da raiz. Só vai ficar dentro da raiz o que? O 3. Então esse é o valor de h em função de x. Então vamos substituir aqui. Nós temos as 3 medidas aqui do triângulo em função de x. Vamos ver então como é que fica aí as razões trigonométricas. Então vamos analisar aqui o seguinte. O seno de 30, tá 30 aqui. Qual é o seno? O seno é o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos analisar quem é um cateto oposto de 30. Cateto oposto de 30, nós temos o triângulo, o ângulo 30 aqui. Cateto oposto é x sobre 2. Então vamos colocar aqui x sobre 2. E o cateto adjacente e a hipotenusa, né? Perdão. A hipotenusa é x, é o oposto ao ângulo reto. Então, resolvendo essa operação, ó, divisão de fração, a gente conserva o primeiro e multiplica pelo oposto do segundo. Então vai ficar x dividido por 2x. Certo? Se ficou dúvida aí, se não acompanhou o raciocínio, manda a dúvida aí que a gente vê a forma de explicar. Mas aí, agora segue o seguinte. X dividido por x, se eu eliminar aqui x dividido por x, vai ser 1, né? Então, fica 1 sobre 2. O seno de 30, então, ó, consegui aqui encontrar que é 1 sobre 2. Mesmo sem saber qual a medida de x. Certo? E aí, cosseno de 30. Então, nós temos aqui 30. O que é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. 30 aqui. Qual é o cateto que está do mesmo lado? Porque adjacente significa isso, o mesmo lado. Então, x raiz de 3 sobre 2. Então, cateto adjacente. Hipotenusa é x. Então, mantém aqui o x. Divisão de fração, né? Conserva o primeiro membro e multiplica pelo oposto. Então, vai ficar x raiz de 3 sobre 2x. Eu posso executar simplificando aqui também, né? O x e embaixo e em cima. A resposta é raiz de 3 sobre 2. Então, cosseno de 30 é o valor da raiz de 3 sobre 2. Só que mesmo sem eu saber o valor de x, foi possível identificar. E a tangente de 30? Tangente é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto de 30? X sobre 2. Cateto adjacente? X raiz de 3 sobre 2. Resolvendo aqui a divisão, como é que fica? Conserva o primeiro, é uma fração, certo? Conserva primeiro
e multiplica pelo oposto segundo. Então, o 2 multiplica o x e x raiz de 3 multiplica por 2. Então, vai ficar ó, 2x dividido por 2x raiz de 3. Aí eu posso eliminar aqui esses dois membros são semelhantes de divisão. Então, vai restar aqui nessa divisão 1 e conserva a raiz de 3. Mas a gente não representa uma resposta final com a raiz no denominador. Como é que a gente resolve isso? Bem simples. Multiplica pela raiz o numerador e o denominador. Então, vai ficar multiplicado por raiz de 3, multiplicado por raiz de 3. Aqui a resposta é 3 e é raiz de 3, perdão. E embaixo, 3. Então, essa é a tangente de 30, de um ângulo de 30 graus. Certo? Mesmo sem eu saber quem é o valor de x, foi possível encontrar. E aí, 60. Então, a gente faz a mesma coisa. Ó. Seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui está o ângulo 60. Quem é o cateto oposto? Olha ele aqui. Então, vou representá-lo. Quem é a hipotenusa? X. O oposto ao ângulo reto é x. Resolvendo aqui fração, multiplicando pelos opostos, como é que eu vou ter? X raiz de 3 dividido por 2x. Simplificando aqui o x, o resultado então é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60, vamos analisar, é o que? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Adjacente quer dizer o que, pessoal? Adjacente é aquele cateto que está do mesmo lado do ângulo. Então, o cateto que está do mesmo lado do ângulo 60 é x sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é a hipotenusa? X. Resolvendo essa operação aqui, né, de divisão de fração, multiplicando pelo oposto, nós iremos ter essa divisão aqui. Podemos simplificar o x, né, que vai ser 1 sobre 2. Logo, 1 sobre 2 é o cosseno de 60. Tangente de 60. O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos analisar. Temos o ângulo aqui. Quem é o cateto oposto? Olha ele aqui. O ângulo 60, o cateto oposto. Quem é o cateto adjacente? Olha ele aqui. Resolvendo a operação aqui, ó, divisão de fração. Conserva o primeiro e multiplica pelo o oposto da segunda. Então, invertendo aqui, nós teremos o seguinte resultado. E aí eu posso simplificar 2x por 2x. A resposta final é raiz de 3. Logo, tangente de 60 é raiz de 3. Certo? E aí podemos identificar, sem saber o valor das medidas do triângulo, as razões trigonométricas de 30, 45 e 60. Certo? E aí temos a seguinte tabela, que aí vocês podem consultar, está no material, no texto, certo? Para resolver a questão. A tabela aqui temos todas as razões de 30, todos de 45, todos de 60. E para ficar familiarizado, vamos fazer a seguinte leitura, né? Supondo que eu quero que identifique qual é o seno de 30. Óbvio, a gente vai olhar aqui na coluna dos ângulos 30 e eu quero o que? O seno. Onde é que está o seno? Essa é a linha do seno. Então, eu identifiquei aqui, ó, que esse é o seno de 30. Supondo que a questão exija que a gente utilize o cosseno de 45. Como é que a gente faz para encontrar ele aqui na tabela? Eu vou olhar a coluna de 45 e o cosseno. É só o cosseno. Ó. Então, nesse encontro aqui eu tenho cosseno de 45 graus. Então, esse é o valor que eu irei utilizar para resolver a questão. E se a questão pedir um exemplo, tangente de 60 graus, eu vou olhar a coluna de 60, olha, tangente. Então, vou observar, esse valor aqui se refere a tangente de 60, certo? Na tabela nós temos aí, ó, todas as razões mais utilizada, de 30, a de 45 e também a de 60, certo? E agora vamos ver um exemplo em que a gente vai utilizar, porque nós já trabalhamos aí no exercício anterior como calcular as razões trigonométricas se a gente já tem as medidas do lado. E aí no exemplo a gente vai ter uma diferença aqui, a gente não tem a medida do lado e a questão pede para encontrar. Vamos ver aí como é que fica? Ó, determine o valor de x no triângulo a seguir.
Então é o seguinte, nós temos apenas a medida de um lado, um ângulo, e os outros lados a gente não tem a medida. Qual é o primeiro passo que a gente faz? Identifica aí quais são os lados, né, desse triângulo. Como a referência que nós temos é o ângulo 60 aqui, eu vou observar qual é a hipotenusa. E a hipotenusa é esse lado que nós temos a medida dele, que é 10. Agora, em relação a esse lado, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente? Em relação a esse ângulo, cateto oposto, é claro, que está do outro lado, é esse aqui. Cateto adjacente, é esse aqui. E eu vou utilizar agora quais desses lados para encontrar o valor de x? Primeiro, eu vou utilizar um lado que eu tenho a medida, nesse caso é a hipotenusa, que é 10 centímetros, e o outro que a questão pede. Qual é o lado que a questão pede? O valor de x. Então, vou ver a relação entre esses dois, o lado que eu tenho a medida e o valor que a questão pede, certo? Aí, a partir daqui, o que é que eu vou observar? Qual é a razão trigonométrica que trabalha cateto adjacente e hipotenusa? É seno, cosseno ou tangente? Então, vamos relembrar aí. Qual é? O seno é cateto oposto, então não é seno. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. É o que eu quero trabalhar. Ó. Então, eu vou utilizar cosseno. Só que o valor de cosseno de 60, como é que eu faço para encontrar? Na tabelinha, eu vou lá olhar ó, as razões de 60, eu quero é o cosseno. Então, aqui, ó, cosseno de 60, 1 sobre 2. Então, posso jogar aqui na minha questão. Cosseno de 60 é 1 sobre 2, que vai ser igual cateto adjacente. Só cateto adjacente eu não tenho, é x. Então, vou colocar x sobre a hipotenusa. Hipotenusa tem um valor? Tenho, tá aqui, ó, 10. Aí eu vou resolver aqui apenas essa regra de 3, multiplicando os opostos, começando por x aqui para facilitar. Então, vai ser 2 vezes x, 2x, vai ser igual a 1 vezes 10, 10. Pronto, então x vai ser igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Logo, a medida aqui, x, esse lado do triângulo, mede o quê? 5 centímetros. Aí, dos problemas que nós iremos encontrar nos exercícios para encontrar a medida de um lado do triângulo quando a questão nos dá apenas a medida de um dos lados, né? E a medida do ângulo. Porque em Pitágoras, normalmente ele dava, para conseguir resolver com o teorema de Pitágoras, nós tínhamos a medida de dois lados e a gente encontrava a terceira medida. Aqui nós temos a medida apenas de um lado e um dos ângulos. E a gente pode utilizar isso para resolver o problema, certo? Então, temos aí a atividade 3. Resolvam a atividade. Qualquer dúvida é só mandar no WhatsApp. E até a próxima.